A paz a todos. Vamos continuar. Hoje vai ser Neemias capítulo 2, o capítulo todo, de 1 a 20, tá bom? Se você ainda não viu as aulas anteriores, então eu quero te encorajar a assistir às aulas anteriores, tem indicação aí, né, no vídeo, para que você tenha, né, toda uma sequência. Já falamos do capítulo 1, falei sobre o que era o cativeiro, que cativeiro era esse que foi mencionado, que momento era esse na história que Neemias estava narrando, um momento de reconstrução. Neemias é uma carta de esperança para a reconstrução de uma nação, por isso a importância da gente estar estudando. E tudo começou com mais notícias, né? Quem é que não recebe mais notícias? Em vários momentos das nossas vidas nós recebemos mais notícias. Notícias boas são ótimas, mas e quando vêm as más notícias? Quais são as nossas reações? Como que nós reagimos? Neemias foi um homem que se importou. Ele não foi um profeta, ele não fez sinais e prodígios como Moisés, ele não lançou nenhum tipo de profecia, mas ele foi um homem que se importou com toda a destruição do seu povo, da sua cidade, e o coração dele queimou para a reconstrução da cidade de Jerusalém e do povo dele. Neemias era um copeiro. É estranho, né? Como que um copeiro pode sequer pensar em fazer diferença, em reconstruir uma cidade? E na verdade estava em jogo toda a nação de Israel. Às vezes a gente pensa assim, né? Mas quem sou eu para fazer algo assim? Quem sou eu? Então vamos ver passo a passo aqui, para a gente se identificar um pouquinho com Neemias, para as nossas vidas, para os nossos questionamentos. Tá? Eu creio que o Senhor vai falar poderosamente com você, como tem falado comigo por meio desse estudo. Capítulo 2. O meu título é Neemias vai a Jerusalém em missão. No mês de Nissan, Abib, isto é, entre março e abril, do 20º ano do rei Artaxerxes, na hora de servir-lhe o vinho, levei-o ao rei. Nunca antes eu havia me apresentado com um semblante triste na presença dele. Por esse motivo me indagou: por que o teu rosto está entristecido se não estás enfermo? Isso só pode ser tristeza de alma. Então, nesse momento, tive muito medo e justifiquei ao rei: que o rei viva para sempre. Como meu rosto não estaria triste se a cidade em que está o sepulcro dos meus pais está completamente destruída e as suas portas consumidas pelo fogo. Então aqui a gente já tem aprendizados. Primeiro, desde o dia em que ele recebeu as más notícias até março, esse mês de março e abril, passaram-se 4 meses. Ele ficou em jejum e oração, ele ficou esperando e buscando o Senhor. Aqui diz, né, na palavra, no capítulo anterior. E ele esperou o momento certo. Eu creio que o Senhor, né, por meio de toda essa oração, né, todo esse preparar desse caminho, o Senhor direcionou o próprio rei para que conduzisse, né, e falasse com Neemias. E aí Neemias não desperdiçou a oportunidade que eu vou começar a ler agora. Mas antes disso, que o rei viva para sempre, como o meu rosto não estaria triste, né? Aqui eu quero ressaltar o respeito. Neemias respeitava, ele era um homem de confiança, ele era o copeiro, o conselheiro do rei, mas ele respeitava a autoridade. E também já tem 2 ensinamentos pra gente: orar e esperar para agir no momento certo.
respeito às autoridades, não pular etapas. Se somos autoridades espirituais, precisamos nos submeter às autoridades constituídas por Deus. Uma autoridade que se intitula autoridade, que não se submete à autoridade, é um espírito de controle e de manipulação. Vamos lá, versículo 4. Então o rei me perguntou: o que estás desejando me pedir? E neste instante fiz uma rápida oração ao Deus dos céus e respondi. Fiz uma rápida oração ao Deus dos céus. Nesse momento, Neemias não tinha para quem perguntar, né? Ligar para alguém ou parar, não, só um pouquinho, rei, eu já vou responder. Não, foi rápida, uma oração dentro da mente e coração dele, que o Senhor ouviu, mas foi uma oração rápida, mas não foi de uma pessoa assim, como é que eu vou dizer? Não é que era de uma pessoa qualquer, não. Era uma pessoa que caminhava com Deus, né? Que se entristeceu, que estava buscando o Senhor. Então, numa oração de segundos, o Senhor o inspirou e ele deu a resposta. Tinha todo um preparo, né? E hoje, por meio de Cristo, nós temos acesso ao trono da graça. Nós temos acesso a falar com o nosso Pai. Nós podemos pedir, nós podemos clamar, nós temos acesso ao Senhor por meio de Cristo. Mas com o respaldo dessas orações, dos 4 meses, né, que ele estava diante do Senhor em oração, é que ele já estava sendo preparado para quando chegasse a oportunidade certa, ele soubesse dar a resposta certa. E aí versículo 5, e respondi: se for do teu agrado, e se o teu servo puder contar com a tua bondade, rogo-te que me permitas ir a Judá, a cidade do sepulcro de meus pais, para que eu a reconstrua. Então o rei, tendo a rainha sentada ao seu lado, me perguntou: quanto tempo levará esta tua viagem? E quando regressarás? Depois de informá-lo sobre a duração da missão, ele concordou em liberar-me. Diante da anuência do rei, eu lhe solicitei: se for do teu agrado, eu poderia levar cartas do rei ao governador, aos governadores da Transeufratênia, a província de Eufrates Oeste, a fim de que me deixem passar até chegar a Judá. E também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que ele me forneça madeira para construir as vigas das portas da fortaleza que fica junto à casa, e para os muros da cidade, assim como para levantar a residência que irei ocupar. Visto que a generosa mão de Deus estava me abençoando neste sentido, o rei atendeu todos os meus pedidos. Uau! Então, ele orou, ele esperou, ele planejou, ele não desperdiçou a oportunidade, mas quando a oportunidade veio, ele já tinha um planejamento, ele já sabia o que ele ia precisar. Porque ele, como copeiro, saindo dali, ele não ia conseguir. Mas ele foi colocado como copeiro e foi um lugar estratégico para que dali ele pudesse... Ele pediu: envia-me e concede-me. Então, envia-me, porém, como um governador com uma missão militar. Não, como um governador numa missão oficial. Meu Deus! Então, de copeiro, ele sai como um governador numa missão oficial, com cartas do rei para os governantes e também para que desse
tudo o que ele precisaria para reconstruir os muros e a residência dele lá em Jerusalém, gente. Isso é demais. É poderoso demais. Então, cartas. Eu vou ler aqui uma passagem para vocês. 2 Coríntios 3, capítulo 2 diz... capítulo 3 fala assim: será que com isso estamos tentando nos recomendar novamente a nós mesmos? Será que necessitamos, como alguns, de cartas de recomendação para vós ou de vossa parte? Vós mesmos sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Nós somos o bom perfume de Cristo, nós somos como cartas vivas, onde todos podem ler, né? E na verdade a minha pergunta agora é: o que as pessoas têm lido por meio de nós, das nossas atitudes? Nós, como cartas vivas, o que as pessoas têm lido a respeito de Cristo e de quem nós somos? Continuando, versículo 9 e 10 agora. Sendo assim, parti em direção aos governadores do Eufrates Oeste e lhes entreguei as cartas do rei. Acompanhou-me uma escolta de oficiais do exército e de cavaleiros que o rei enviou comigo. Sambalate, o horonita, e Tobias, o oficial amonita, não esconderam seu profundo desagrado assim que notaram que havia alguém interessado no bem dos israelitas. Então aqui já começa outra coisa. A gente vai falar mais dessas pessoas, Sambalate, Tobias, nós vamos falar mais pra frente. Mas aqui já começa a gente entender que haverá oposição, hein? Mas é tão bom quando a gente planeja as coisas e não tem nada contra, que não aparece, não se levanta nada contra. Seria tão bom se fosse assim, né? Bom, Neemias, ele foi dedicado. Ele teve toda a dedicação no propósito que ele tinha. Ele planejou, ele orou, ele esperou. E agora a gente vai ver duas outras etapas que são importantíssimas. Vamos lá. De 11 a 16 eu vou ler, tá? Cheguei a Jerusalém e depois de 3 dias de permanência da cidade, levantei-me durante a noite e saí com alguns dos meus amigos. Todavia, não compartilhei com ninguém o que o meu Deus havia entusiasmado meu coração para que eu fizesse por Jerusalém. Ai, gente, por favor. O que está queimando no seu coração? O que queima no seu coração? Vamos lá. Não levei animal algum a não ser aquele em que eu montava. Desta maneira, saí de noite pela porta do vale e fui até El-Atanim, fonte do crocodilo, e até o portão do lixo, e examinei as muralhas de Israel que haviam sido derrubadas e os seus portais que haviam sido destruídos pelo fogo. Fui ainda mais tarde até o portão da fonte e até o tanque do rei. Contudo, ali não havia sequer espaço para o animal que eu montava, para o animal que eu montava pudesse passar. Por isso decidi subir o vale, ainda de noite, avaliando o estado dos muros. Finalmente retornei e tornei a entrar pela porta do vale. Os oficiais não ficaram sabendo aonde eu tinha ido, pois até então eu nada havia revelado aos judeus, aos sacerdotes, aos nobres, aos oficiais e aos demais sobre a obra que iriam realizar. Uau! Investigação, planejamento, coleta de dados.
Que equilíbrio. Eu creio que nos 4 meses de oração e de busca ao Senhor, o Senhor foi revelando a ele todo um planejamento. E ele veio colocando em prática tudo a seu devido tempo. Que ensinamento pra gente, né? Que determinação, que dedicação. Uau, que respeito, que fidelidade ao Senhor. Então, foi no versículo... Ah, não, esse versículo eu vou ler depois. Agora eu quero ler para vocês algo muito demais também. Então, olha, o planejamento, hein? Versículo 17. Então eles disse: Vede a deplorável e humilhante situação em que nos encontramos. Como toda a cidade de Jerusalém está em ruínas e suas portas devastadas pelo fogo. Vinde, vamos reconstruir os muros de Jerusalém para que não passemos mais vergonha. Também lhes revelei como Deus tinha sido misericordioso comigo e tudo quanto o rei me havia declarado. Diante disso, eles exclamaram: Levantemo-nos, pois, e reconstruamos nossas muralhas. E cheios de ânimo, fortaleceram suas mãos para a realização desse bom projeto. Uau! Desafio, convocação. O povo tinha regressado, né, do cativeiro, fim do cativeiro, só que a cidade estava destruída. Esdras e Zorobabel vieram antes, né, com uma parte do povo, reconstruíram o altar, lançaram os fundamentos, mas ainda assim precisava reconstruir os muros, os portões da cidade, precisava de muita reconstrução ainda. E agora? Como convocar? O que vocês acham que convenceu o povo? Bom, antes aqui no versículo 12 estava falando, né, que ele não compartilhou com ninguém o que o meu Deus havia entusiasmado meu coração para que eu fizesse por Jerusalém. Eu creio que quando ele falou, o coração dele queimava. Então, quando o coração dele queimava, ele incendiou os corações. Quando o nosso coração queima e quando nós liberamos a palavra que vem do Senhor, os corações são incendiados. Então, essa foi a diferença. E ele contou toda a experiência que ele havia tido com o Senhor. Tudo o que aconteceu com ele. Prontamente o povo se levantou. A boa mão do Senhor estava. Versículo 8. Visto que a generosa mão de Deus estava me abençoando neste sentido, o rei atendeu todos os meus pedidos. A boa mão do Senhor estava abençoando Neemias. Estava sobre Neemias. Uau! E para terminar, no entanto, quando Sambalate, o horonita, Tobias, o oficial amonita, e Gesem, o árabe, tomaram conhecimento desses fatos, zombaram de nós, desprezaram-nos e questionaram. O que é isso que estás tentando fazer? Quereis rebelar-vos contra o vosso rei? Afirmei-lhes então: o Deus dos céus é quem fará com que sejamos bem-aventurados e nos dará sucesso nessa obra. E nós, os servos, apenas nos levantaremos e trabalharemos. Todavia vós não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Uau! Bom demais isso, né? Então ele foi determinado, ele planejou. Eu vou aqui recapitular. Na verdade, ele estava falando, olha, apenas nos levantaremos e trabalharemos. Viu que Neemias já estava respondendo, não por ele sozinho. Ele e todo o povo. Porque um líder não faz nada sozinho. Eu
coloquei aqui algumas perguntas que eu vou ler para vocês, tá? Será que nós temos, como Neemias, um peso em nosso coração, um queimar, uma chama que arde em nosso coração pela obra pela qual Deus nos chamou? Estamos dispostos a fazer sacrifícios a fim de ver a vontade de Deus se realizar? Somos pacientes na coleta dos fatos e no planejamento do nosso trabalho? Buscamos, acima de tudo, agora eu que estou perguntando, em primeiro lugar, em oração e jejum, com paciência, a Deus em primeiro lugar? Buscamos a ajuda de outros ou buscamos fazer tudo sozinhos? Ninguém consegue fazer nada sozinho. As pessoas nos seguem ou estão seguindo ao Senhor enquanto estamos sendo guiados por Ele? Quer dizer, a boa mão do Senhor estava sobre Neemias, guiava Neemias e então todas as coisas iam acontecendo. Palavras aqui pra gente aprender. Deixa eu ver aqui, ó. Vou ler pra vocês 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, permanecei firmes e que absolutamente nada vos abale. Dedicai-vos dia após dia à obra do Senhor, plenamente consciente de que no Senhor todo o vosso trabalho jamais será em vão ou improdutivo. Quantas lições só nesse capítulo. Vou recordar aqui, ó. Eu escrevi dedicação, determinação, planejamento. 3 palavrinhas pra gente meditar. Eu digo que tudo isso tá vindo assim, um momento maravilhoso. Por mais que todo esse estudo eu já ministrei em 2017. Eu tô retornando agora todo esse estudo de Neemias. E sempre parece que é vivo para esse tempo. A palavra do Senhor, ela se renova de uma forma grandiosa. E eu posso dizer para vocês, nós precisamos parar para ouvir. Quem nunca errou num planejamento? Eu já errei, já ouvi errado e com um planejamento errado só podia dar errado. E aí depois de 6 anos eu tô retomando aquilo que há 9 anos atrás, na verdade, começou a queimar no meu coração e eu não sabia muito bem como passar, como agir. E o importante é isso, a cada vez a gente amadurecer. Deu errado? Qual o plano que você tinha feito que deu errado? O que você ainda queima o seu coração, mas não deu certo ainda? Então ora. Eu quero lançar essa palavra sobre a sua vida, né? E eu vou fazer uma oração agora por você, para que você coloque esses planos diante do Senhor, para que venha todo esse planejamento, mas lembre-se, é preciso dedicação, compromisso, planejamento, determinação. Sem isso, nenhuma reconstrução vai acontecer. Amém? Senhor, eu quero te agradecer por esse momento e eu quero orar por essas pessoas que estão me ouvindo ou assistindo, vendo ou só ouvindo, que teu Espírito Santo possa trazer à memória e reacender a chama. Reacende a chama, Senhor. Reacende a chama que um dia já queimou no coração dessa pessoa, deles, de cada um deles, para que eles possam colocar em prática, Senhor, toda essa boa obra, que nós possamos ser cartas vivas, Deus, onde todos possam ler
com clareza. Cristo em nós, a esperança da glória. Eu quero te agradecer por essa aula. Senhor, gera em nós toda essa determinação, toda essa dedicação, fidelidade. Nos conduz a todo o planejamento correto, toda a coleta de dados. Senhor, separa pessoas certas para que possam agregar a essa reconstrução, a esse chamado, Senhor, para estarem caminhando ao nosso lado. Eu te agradeço por isso, em nome de Jesus. Amém. Amém? Próxima aula, Neemias capítulo 3. Fica na paz.